Tudo bem, senhoras e senhores, meu nome é Vitor, estamos aqui depois de um longo tempo, né? Vamos gravar aqui Desse Jornal novamente. E eu falo longo tempo por causa que, assim, do último episódio que eu gravei, que foi o Santos, né? Que foi o 64, pro agora 65, novo episódio, faz um certo tempo, né? Faz um certo tempo, porque foi antes da Eurocopa começar direito, antes da Copa América começar direito, e a gente já chegou no período que já acabou a Copa América, já acabou a Eurocopa, a gente sabe de todos os campeões, né? Como que cada time jogou. Mas ainda assim, o que importa é que a gente tá gravando novamente, né? E estamos aqui para falar sobre Eurocopa hoje, tá? Bom, vamos começar aqui falando do grupo A, né? A gente teve aqui uma Eurocopa, cara, que foi uma das melhores, assim. Sem dúvidas nenhuma, foi um campeonato muito absurdo, tá? A gente precisa falar aqui que sempre que tem campeonato ruim, a gente critica, né? A gente vai lá, a gente fala que, não, esperava mais, não sei o quê. Mas, cara, essa Eurocopa foi, assim, uma baita de uma Eurocopa mesmo, assim, sabe? Você tinha times ali que todo mundo esperava muita coisa e renderam conforme esperado, né? Você tinha times ali que ninguém esperava nada e que chegou longe, né, no campeonato. Mas, enfim, vamos parar de enrolação aqui e vamos falar. Bom, a gente já sabe muito bem aqui que a Espanha foi campeã, tá? Eu vou primeiramente começar aqui só falando da fase de grupos, e aí depois a gente faz para as eliminatórias e depois a final, né? Finalmente. Bom, no grupo A passou Alemanha, Suíça, Hungria e Escócia. Cara, vamos lá. Eu confiei por um momento na Hungria, enquanto a Escócia eu já esperava que não ia dar bom, tá? Eu já esperava que não ia dar bom. É... Inclusive, ela mesma já começou com o pé esquerdo, né? Começou tomando uma goleada da Alemanha, né? No primeiro jogo que teve da Alemanha e da Escócia no grupo. Porém, assim, cara, é um time que eu realmente não espero, sabe? É tipo, não é falando que, nossa senhora, a seleção da Escócia é um lixo, mas a única esperança dos caras, de fato, é o Robertson, lateral esquerdo, sabe? Liverpool. E assim, cara, é complicado, né? Eu não consigo criar tanta expectativa assim com um time que só tem ele como principal opção, né? Em seguida a gente teve a Hungria que fez uma Eurocopa que também era de se esperar, né? Eu não esperava muito da Hungria, jogou bem, pelo que pareça, jogou bem. Eu não acho que foi tão mal assim, mas é aquilo, né? Não basta só jogar bem, né? Precisa trazer resultado, precisa ser eficiente. Eu tô que muitas seleções aí caíram, né? E seleções assim de grande, de alto patamar, assim, tal. Então se torna algo complicado. Bom, passando aqui pra Suíça, cara, a Suíça mereceu e muito passar, tá? A gente vai falar mais pra frente sobre como que foi a semi, como foi as quartas e tudo mais, mas a Suíça jogou bem, tá? A Suíça, ela jogou bem, ela fez um campeonato estável, né? Que nem você pode pegar aqui, ó. Ó, a Suíça ganhou da Hungria, empatou com a Escócia, empatou com a Alemanha, tá? E depois nas oitavas passou da Itália, enfim. Um timaço, assim, jogaram muito bem, né? Se você for pegar aqui mais quem que se destacou mesmo, eu acho que o Embolo foi bem, o Akanji ele jogou pouco, né? Tava machucado, mas ainda assim foi bem, né? O Ndoye também foi bem, o Shaqiri também foi bem, fez aquele golaço, né? De meio campo. É... Enfim, a Suíça, cara, é uma seleção que ela nunca foi tão respeitada assim, mas ela, digamos que tá voltando aos poucos, sabe? Tem um timezinho organizadinho, né? E vem chegando. Bom, e aí a gente, claro, já precisa destacar aqui que a Suíça já passou, né, nessa fase de grupos aqui. Passou ela e a Alemanha. Ela com 5, a Alemanha com 7 pontos. Bom, a Alemanha, cara, eu vou ser sincero aqui, tá? Eu vou ser sinceraço aqui. Eu não esperava nada da Alemanha. Mas a primeira partida que eles fizeram mudou completamente a minha imagem do que era a Alemanha para essa Eurocopa, tá? Foi como eu falei, meteram uma goleada na Escócia no primeiro jogo, na fase de grupos, 5-1. E cara, assim, a Alemanha ela vem passando por uma reconstrução, essa é a verdade, tá? A gente sabe que, pô, de 2014 pra cá não faz tanto tempo assim, né? Não é como se, nossa, a seleção alemã tá devendo. Não, não é bem assim. Quem deve é a seleção brasileira. Faz muitas décadas que não ganha alguma coisa, sabe? A alemã não. A alemã já ganhou aqui faz o quê? 8 anos? Tá, mas ainda assim ganhou.
8 anos? Peraí, 6. Nossa, 10 anos. 10 anos, mas assim, ainda é recente, né? Ainda é recente, já que se você for parar pra ver, pô, 2014 faz 2 Copas que eles não ganham, sabe? Mas participam ali, estão lá, né? São candidatos fortes a ser campeões, enfim. O que acontece, cara, é que eu não esperava muito da Alemanha, tá? Eu não esperava muito da Alemanha. Graças às Olimpíadas, enfim, a quesitos anteriores aí que mostram que a Alemanha não estava bem. Porém, cara, eles renderam bem, tá? Eu falo que é uma nova leva que tá surgindo na Alemanha de jogadores, jogadores experientes, jogadores novos, né? Que nem, eu vou pegar aqui, ó. Se você for pegar aqui, Musiala, Wirtz, até o Havertz entra nisso. Havertz, Füllkrug, o Endrich, o Mittelstadt também. Também você tem o... Calma aí. O Tah, o Kahn, Raum, Schlotterbeck. Cara, são jogadores de uma nova leva. É uma nova leva. Você entendeu? É outra parada. Porque a questão é, por mais que você tenha jogadores velhos, como que nem o Füllkrug, cara, a primeira vez que ele foi de fato para a seleção alemã foi agora, dessa vez aqui na Eurocopa, que ele foi convocado. Então, quando eu falo que uma nova leva, eu não falo só de jogadores novos, mas também de jogadores experientes, jogadores é, que vieram e estão agregando e tudo mais. Isso que é algo muito bom, né? É, a gente vê que o time ele pega uma certa casca assim, uma certa digamos que digamos que uma o time da Alemanha só com jogadores velhos, ele já era um time ultrapassado, certo? A seleção. E quando a seleção alemã teve esses jogadores novos aí, você vê que o time ele dá uma encorpada muito mais porque não é só a velha guarda. Você tem a juventude atuando junto, você tem um lance que você pode fazer, que jogadores experientes aqui, como o Miller, por exemplo, pode tacar para uma ponta e um jogador mais velocista correr, o Musiala cortar para o meio campo e finalizar. E foi o que aconteceu, tá? Bom, a gente acabou de ter aqui a entrada do Masson, né? O Masson entrou aí para continuar a gravar com nós. A gente tá falando sobre a Eurocopa, Masson. E aí, mano, seja bem-vindo, velho. Fala aí, rapaziada, beleza? Fala aí, Vitor, beleza? Opa. E vamos lá, rapaziada, vamos lá. Masson, eu por enquanto só tô falando aqui da fase de grupos, eu tô terminando o grupo A, tá? Pode, É, se você quiser continuar aí, falar o que você achou do grupo A e tal, e tudo mais. deixa eu dar uma olhada. Não, pode dar prosseguimento, por Ah, enquanto. fechou. Fechou, fechou. Mas enfim, a gente tem uma seleção alemã, cara, que ela passou por muitos problemas nos últimos anos, mas essa reestruturação, né, com jogadores novos, inclusive, pô, jogadores que não renderam tão bem assim, como o próprio Havertz, mas ainda dá pra você confiar, dá pra você sonhar ainda que, pô, pelo menos na próxima Copa ele com certeza vai estar, ele vai render muito mais do que ele rendeu agora. Mas enfim, indo aqui agora pro próximo grupo, deixa eu pegar aqui, a gente tem, por exemplo, o grupo B, que tem Espanha, Itália, Croácia e Albânia. Olha, eu acho que, na minha concepção, né, é o pior grupo no quesito de dificuldade, né, tals. E vamos lá, vamos por partes aqui. Para começar, a gente tem o primeiro jogo que teve na Eurocopa, Itália e Albânia, né? A Albânia perdeu para a Itália. Não era como se não fosse de se esperar, não. Eu não confiava na Itália, até hoje eu não confio. Mas, né, tô aqui a gente vê o que aconteceu, né? Quando eles passaram da fase de grupos. Mas a Albânia não tem muito o que você esperar, sabe? No máximo ali. Eu sei que tudo bem, o Silvinho ele veio, ele trouxe resultados positivos para a Albânia, querendo ou não. A Albânia nunca esteve tão bem assim como está com o Silvinho agora. Mas, cara, a gente tá falando aqui, cara, de um grupo já muito difícil, sabe? Uma seleção que falta ainda jogadores que vêm pra agregar, né? No máximo ali, cara, você tira ali o Stracoxa, no máximo ali. Eu acho que também o Azani também é bom. Eu gostei da Eurocopa que ele fez. Mas não dá muito pra você confiar, sabe? Não tem muita tradição, e, enfim. E pegou um grupo difícil também. Aí em seguida a gente tem a Croácia, tá?
Cara, a Croácia foi surpreendente. A Croácia foi surpreendente, por causa que assim, se a gente for falar em peso de camisa, é claro que a Croácia não iria passar. Porém, cara, a Croácia ela sempre vem sendo carrasco das outras seleções nas últimas Copas do Mundo, sabe? E a Mas eu Eurocopa, diga. é o Brasil que diga, e a Eurocopa não é, nunca foi bom pra Croácia. É impressionante como que a Croácia, ela, em 4 anos ela rende, mas em 2 ela não rende, sabe? É como se o time não acompanhasse, enfim. Eu só vou pontuar aqui sobre a Eurocopa que ela fez, né? A gente tem alguns bons jogadores, tá? Eu acho que por exemplo, o próprio Modric, o Perisic, o Gvardiol, o Kovacic, enfim, o Kramaric também é absurdo, até o próprio Brozovic. Porém, o meu medo da Croácia, cara, é o que aconteceu com a Alemanha, tá? Você tem jogadores muito bons, porém que estão começando a ficar velho. É como se a seleção croata parou de ter jogadores novos ali que estão chegando e estão vindo com tudo e tá apenas com os mais velhos ali, sabe? Isso é o caso, por exemplo, do Brozovic, que tá jogando na Arábia, né? Isso é o próprio caso do Perisic, que, cara, jogou mal essa Eurocopa, tudo bem, voltou de lesão, mas também já tava meio zoado já antes, né? O próprio Modric mesmo, que, mano, não tem mais o que você esperasse, nem no Real. Tudo bem, o Real é o maior time do mundo, é difícil ele ser titular, mas, cara, o Modric, ele já não tem mais futebol assim pra. Pelo menos assim, se você for pensar em daqui 2, 3 anos, mano, ele não vai ter, não tem condições, sabe? Mas enfim, Masson, pode falar aí o que você quiser falar aí. Mano, você falou tudo, mano. A seleção croata, o auge dela, né, lá em 2018, a gente viu uma seleção com todos os jogadores que você citou no auge. Ainda tinha Rakitic, por exemplo, todos no auge. Agora, em 2022, eles até desempenharam bem, né? É, eliminaram o Brasil nos pênaltis. Mas aí agora, cara, na Eurocopa, 2 anos depois da Copa do Mundo, a gente vê que aquela seleção que já não estava bem das pernas em 2022, hoje tá pior ainda, cara, justamente por causa dessa questão da idade, mano. Como você disse, o Modric já não tem mais o que agregar na seleção, já não tem mais um Rakitic, não tem mais um Brozovic, não tem mais... Aqueles jogadores que a gente viu no auge de 2018 já não tem mais futebol, mano. Uhum. E a gente não vê uma base sendo consolidada da Croácia. A gente não vê uma promessa de 19 anos, uma promessa de... Como o próprio caso da Espanha, que a gente vai citar mais pra frente. A gente não vê um jogador de 17 anos, croata, jogando bola pra caralho. Então, é uma seleção que ficou estagnada, vai ser... Eu acredito que nos próximos anos já vai perder totalmente o protagonismo que foi construído. Quanto à Albânia, cara, eu vou ser sincero que eu esperava um pouco por causa do desempenho da Albânia nas eliminatórias da Euro. Mas realmente, cara, falta muito material humano e independente do Silvinho ter feito um milagre com essa seleção, não tem muito o que se esperar. Mas assim, só deles terem chegado aqui já é uma vitória. E vale citar que a seleção croata foi tão péssima em questão de desempenho que a Albânia perdeu os 2 jogos. Assim, perdeu, assim, obviamente perdeu. Só que a Croácia foi a que não ganhou da Albânia. Então, você vê que a Aham. Croácia é tão mal, cara, que até uma seleção fraca, uma seleção sem moral, não teve capacidade de eles ganharem, sabe? E aí, quanto os dois primeiros do grupo, a Espanha e a Itália, era a lógica eles dois passarem. Só que a Espanha passou com certa dominância, né? Porque a Itália passou com um empate, uma derrota e uma vitória, né? Que foi justamente contra a Albânia, que todo mundo ganhou. Uhum. E a Espanha ganhou de todo mundo. Então, a Espanha, que foi a campeã, cara, é, na fase de grupos já deu pra ver que eles já estavam determinados e iam ser uma pedra no sapato de qualquer seleção que aparecesse no caminho. É isso, velho, é isso. Só pra situar aqui sobre a Itália, cara, o primeiro jogo, né? O jogo que abriu a Eurocopa, eu esperava muito da Itália por causa do resultado. Eu acho que assim, é, a Itália ela jogou muito bem contra a Albânia. Tipo assim, cara, é difícil você ver a Itália jogando bem. E aquele jogo, cara, foi sabe, um respiro. A verdade era que, pô, ninguém espera nada da Itália. Por mais que a camisa pese muito. Mas o primeiro jogo, cara, veio e mostrou que não, a Itália tá viva. Não, a Itália ela tá absurda.
completamente diferente de seleções como França, Inglaterra, até Portugal mesmo, que a estreia foi ofuscada, foi apagada, sabe? A Itália jogou muito mais que qualquer outra dessas seleções aí grandes também, tá? E a gente tem bons jogadores. A gente tem, por exemplo, o Calafiori, a gente tem o Chiesa, a gente tem o Donnarumma, né? A gente tem o próprio Verratti, o Barella, o Immobile, sabe? São jogadores bons. Até o Ken também, né? Da Juve, de Lorenzo, enfim. O Tonali tá com suspensão, mas enfim, ainda assim é um baita de jogador, Fratesi. A Itália ela é boa, cara. Ela é boa, só que é aquilo, cara. É como se lembra, na minha opinião, lembra muito o Brasil na Copa do Mundo, sabe? Nessa última Copa do Mundo aqui. É uma seleção, cara, que ela tá sendo reestruturada. Ela tá sendo. E a reestruturação dela é diferente da Alemanha. Porque a Alemanha tá reestruturando ainda bem. Pô, não faz tanto tempo que ganhou uma Copa do Mundo. A Itália não. A Itália faz um tempinho. E assim, agora a questão é que o Brasil, ele tava se reestruturando, depois de muito tempo também sem ganhar uma Copa do Mundo, chegou nessa última Copa aqui, jogou contra timezinhos fracos e rendeu, porém não chegou a pegar o auge, um time absurdo. No máximo pegou uma Croácia e caiu. A Itália lembra isso. A Itália lembra isso, né? A Itália, ela passou na fase de grupos, legal, tals, chegou e caiu pra Suíça. A Suíça, que eu elogiei, é uma baita de uma seleção, se você for ver em relação a time, elenco, mas não ganharia da Itália, sabe? A mesma coisa o Brasil. O Brasil não perderia para a Croácia em quesitos de nome. A gente sabe que futebol não é só nome, né? Mas enfim. Só para terminar sobre a Espanha, cara, a Espanha é aquilo, cara. Ela é completamente contra isso que eu acabei de dizer, sabe? Ela jogou muito bem. Ela jogou muito bem. Mas eu não esperava chegar tão longe, tá? É, a gente tá falando aqui só da fase de grupos, eu não vou me estender e falar da final, enfim. Mas eu real não esperava. Eu esperava que ela passaria, esperava, na fase de grupos, mas eu não esperava que seria invicta, sabe? Isso eu não esperava. Masson, você quer falar alguma coisa aí? Pode ir pro grupo C já também, se quiser. Pois é, falando do grupo C, mano, é um grupo que é liderado pela Inglaterra, pela Dinamarca, pela Eslovênia e pela Sérvia. E, mano, olha, olhando por cima não, né? Se a gente for olhar todos os jogos desse grupo, a gente pode ter. Mano, a gente pode bater o martelo que foi o pior grupo de todos, cara. O mais entediante, É, o pior futebol praticado, mano. Porque, cara, só teve um jogo que não foi empate do grupo inteiro, que foi Inglaterra e Sérvia. verdade. Cara, é bizarro, porque inclusive a Dinamarca e a Eslovênia ficaram empatadas e. Deixa eu ver se eu tô. Eu acho que como é que eles decidiram? Foram pra um playoff ou eu tô ficando maluco? A Eslovênia passar? Não, a. Não, a Dinamarca e a Eslovênia ficaram com a mesma. Ficaram empatados em todos os quesitos. Em pontos, em saldo de gols, em tudo. E aí eu não tenho certeza como é que fez pra desempatar. Ó, eu acho que, se eu não me engano, nada, Masson. Se eu não me engano, a Dinamarca que deu Eles passaram? sorte de passar. Não, não, a Dinamarca deu sorte de passar em segundo, a Eslovênia ficou em terceiro e passou com os terceiro lugar, não foi? Foi. Foi isso, né? Passou os Ah, quatro pode crer. melhores terceiros lugares. E aí ela deu azar de ficar, mas Aham, deu sorte de passar no. Enfim, pode crer. Então, só pra você a gente ver o nível, né, mano, de quão baixo foi o futebol desse grupo. E a própria Inglaterra, cara, que chegou na final, inclusive, mas não mostrou um futebol nem um pouco agradável nessa fase de grupos. Foram 2 empates e só uma vitória contra a Sérvia, que já era de se esperar, né, vamos ser sinceros. E, assim como você disse que a Espanha surpreendeu por ter chegado lá na final, a Inglaterra também surpreendeu, cara. Principalmente pelas pedradas que ela pegou na fase de mata-mata e, e pelo fator Harry Kane, né? Porque eu não esperava que a Inglaterra ia chegar de novo na final. Eu não esperava que a Inglaterra ia ser considerada favorita. Justamente porque, cara,
é uma seleção que tem muitos bons nomes, tem jogadores excelentes, tem uma base sendo consolidada, coisa que a gente não vê na Croácia, por exemplo, como eu citei. Mas, sei lá, parece uma questão de espírito de perdedor, mano. Eu não consigo imaginar essa Inglaterra ganhando título nenhum, sabe? E eles chegarem mais uma vez na final foi surpreendente. Mas sim, eles jogaram como nunca e perderam como sempre, né? Então, cara, eu vou ser sincero, eu fico bem triste pela Inglaterra, assim, por causa que, mano, eles têm um elenco que é absurdo, cara. Eles têm um Uhum. elenco que, cara, assim, é surreal. É facilmente um dos melhores. A gente tá falando aqui, seleção inglesa. A seleção Exatamente. inglesa, que ela é a pioneira ali do futebol, assim como ela tem, né, no país dela, ela possui o melhor campeonato do mundo, mais disputado, mais competitivo, que é a Premier League, em quesitos de você ter tantos times bons, sabe? Em quesitos de você ter tantos times qualificados que ganhariam de qualquer outro time do Brasileirão, da Série A, da La Liga, que for, sabe? E você vê esse futebol horrível jogado, é impressionante, cara. É impressionante. A gente vê que, por exemplo, aqui pegando por cima, né? A gente teve, por exemplo, o Kane, que, cara, é um baita de um jogador, mas parece que esse cara puxa uma maldição pra esse time que não é Uhum. possível. O Bellingham, que, mano, um dos cotados a ganhar a bola de ouro. O Foden, que, mano, pra mim o Foden foi o melhor que jogou da Inglaterra durante ele e o Bellingham, né? Os melhores que jogaram pela Inglaterra. É, Palmer também, que é uma opção para segundo tempo, que ajudou muito. O próprio Saka, titularzaço. O Mainu novo, mas vem jogando bem, né? O Watkins, que salvou muito. Pickford também é muito absurdo. Agora, eu tenho uma crítica contra o Southgate, tá? Cara, a seleção da Inglaterra ela poderia ter muito mais jogadores qualificados. Como, por exemplo, o Rashford. Como, por exemplo, o próprio Grealish. Não foi convocado, né? Então, cara, o que explica? Cara, é inacreditável. Os caras estão jogando, pelo menos ali, o Grealish, né? No City, cara, que é um dos melhores times do mundo hoje. E o cara, ele não é convocado. Nem pelo menos pra ficar no segundo tempo. O Rashford, eu não entendo. Eu sei que o Rashford, ele caiu muito de desempenho, tá? Dos últimos anos. Mas, cara, ele é um jogador diferenciado, ele é acima da curva ali, mediana de jogador. Por exemplo, ele é muito mais jogador que o Watkins, mesmo que o Watkins foi que se levou a Inglaterra tão longe também. Mas, sei lá, cara, pelo menos deveria levar pra segundo tempo, assim, não é à toa que ele, né, o Southgate, ele tá indo embora, tá vazando da seleção da Inglaterra, porque é inacreditável, cara, sabe? O time é bom, mano. Tem que ter um rendimento pelo menos um pouquinho melhor agora. Na fase de grupo, 2 empates e uma vitória contra Dinamarca, Eslovênia e Sérvia, pelo amor de Deus, né? Pois é. E a gente pode até citar, mano, que dos indicados para bola de ouro, tem 3 jogadores que estão na seleção inglesa. Que é o Harry Kane, que é um dos maiores artilheiros do mundo, se não é o maior artilheiro. Eu não tenho os números aqui. Bellingham, que também é campeão da Champions League, campeão da La Liga, um dos melhores jogadores do mundo. Uhum. O Foden, que foi campeão da Premier League e, como você disse, foi o que melhor desempenhou da Inglaterra na Eurocopa. E, além disso, tem outros jogadores de elite, mano. Muitos jogadores de elite. O próprio Walker, mano. O... mano, se a gente pega o elenco, mano, é só jogador de time top. É, Então, cara, sabe, um desempenho muito fraco. Apesar de ter dado resultado, né? Eles chegaram na final da Eurocopa. Era pra ter desempenhado bem melhor na fase de grupos. E podia até ter ganhado a final, né? Se pudesse, se a gente acertar esses detalhes, né? Inclusive, a gente vai falar depois do mata-mata, mas a Inglaterra também não foi lá essas coisas no mata-mata, né? pois é. Que passou, mas foi daquele jeito. Pois é, mano, pois é. Masson, pode. Eu não tenho muito mais o que falar sobre Dinamarca, Eslovênia e Sérvia, era muito de se esperar. Por mais que passou dois ainda do grupo, né? Deram muita sorte. Mas eu vou no banheiro, vai abrindo aí o grupo D já. Pode crer. Então, grupo D, que a gente tinha a maior favorita da Eurocopa, que era a França, juntamente de Áustria, Holanda e Polônia.
E a França e a Holanda passaram naquele mesmo. Quer dizer, a Holanda passou no mesmo esquema da Eslovênia, que foi dos melhores terceiros lugares. E de fato, cara, a gente vê a França em segundo lugar, tendo o desempenho até parecido com a Inglaterra, né? Foram 2 empates e uma derrota só e uma vitória só no, na última rodada. E acho que foi justamente para a Áustria. E a gente vê um desempenho muito abaixo da seleção francesa que a gente espera, porque a gente viu uma seleção francesa em 2022 absolutamente destruidora, mano. Seguindo a mesma linhagem de 2018, que foi uma seleção ofensiva, uma seleção com, sabe, que destruía qualquer um que aparecia no lugar. E a gente não viu a mesma coisa nessa Eurocopa. A seleção francesa passou e depois foi eliminada logo em seguida, né? Mas pelos jogadores que tem, cara, era pra ter sido muito melhor, porque, na minha opinião, não tem o melhor elenco, quer dizer, acho que fica pau a pau em questão de elenco com a Inglaterra. Sim. E naquele mesma. E tem uns jogadores que é indicado pra bola de ouro, que é o Mbappé. E a gente vê, cara, só. Assim como a Inglaterra, mano, só jogadores de times de elite, que é o Mbappé, o Griezmann, o Giroud, o Camavinga, o próprio Dembélé, que jogou muito nessa Eurocopa. Outros jogadores como o Kanté, e enfim, Lucas Hernandes. Então, nada justifica um desempenho tão baixo, porque é uma seleção que é campeã, né? Foi campeã em 2018, recém-finalista recém-finalista e quase campeã, né? Porque, cara, realmente não venceu aquela Copa do Mundo por detalhe. A Argentina realmente estava destinada a ganhar aquela porra. Então é uma seleção que tá com muita moral, cara. Uma seleção que era muito favorita e desempenhou extremamente abaixo do que era esperado. E realmente, cara, decepcionou. Então, a É, França. Ah, pode falar, se quiser terminar, pode falar. Não, pode continuar, pode continuar. Fechou. A França, cara, eu também esperava muito, né? Claramente, mano, vamos ver o macro aqui, vamos ver o macro. Pô, 2018, campeão, França. 2022, vice, França. Mano, não tem como você não esperar que a França vai pelo menos chegar numa final do Eurocopa. É impossível você falar que não chega, sabe? E foi algo que não aconteceu. A França ela continua tendo bons jogadores, né? Se você for pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui a escalação que ela foi contra a Espanha na semifinal. Ó, você tem Colomouani, você tem o Dembélé na direita, Mbappé na esquerda, Rabiot, Tchouaméni e o Kanté no meio-campo, junto com o Theo Hernandes, Saliba, o Upamecano, Koundé e o Maignan. Cara, é uma seleção boa. Isso no banco, você ainda tem Camavinga, você tem ainda Griezmann, você tem Giroud, que é o maior artilheiro da seleção francesa, você tem o Barcola, você ainda tem o Samba, goleiro, que também é uma boa opção no lugar do Maignan, tem o Pavard, né? Você tem o Mendy. Tudo bem que o Mendy ele não pegaria o lugar do Theo Hernandes, mas ainda assim daria pra você tentar, sei lá, colocar ele em outro lugar. Thuram também, um absurdo, né? Fofana, Coman, Klaus. Até o próprio Areola mesmo, mano. Até o próprio Areola dá pra você conversar assim, sabe? Eu acho que os três goleiros da seleção francesa não existe um que é titular absoluto, sabe? Que nem, por exemplo, era o Lloris, por exemplo. Eu acho que tanto o Samba, tanto o Areola quanto o Maignan, dá pra você conversar e ver um que é melhor, mas enfim, isso só conclui como que a seleção francesa é a melhor em quesitos técnicos de todas as outras seleções. No máximo, ela bate de frente mesmo com a Inglaterra também, que é um absurdo de seleção. Só que não rendeu. Jogou mal, muito mal, muito mal. Não é à toa que a Áustria passou na frente dela, né, no grupo. Se você for pegar aqui, a gente tem a Áustria ganhando ou a França ganhando da Áustria no jogo, empatando com a Holanda e empatando com a Polônia. Cara, assim, esse jogo com a Holanda foi um jogaço, tá? Mas é uma que você consegue relevar. Agora, empatar com a Polônia, mano, pelo amor de Deus, né? Mano, a Polônia, mano, muito ruim. A Polônia não jogou nada. Nada. Não é à toa que eu acho que era. Eu não lembro se era no fim do segundo jogo.
No fim do segundo jogo, sem jogar o terceiro, a Polônia já sabia que estava desclassificada. Sabe? Isso é pra você ver. E os caras empataram ainda. Falando sobre a Áustria, a gente tem mais uma revelação de uma nova leva de jogador. Que nem, por exemplo, ou jogadores velhos que não jogavam nada e agora estão começando a render de novo, né? Então, só pra contextualizar aqui, você tem Alaba, você tem o Sabitzer, Arnautovic, o, o, o Leimer também, muito bom jogador, sabe? Só que assim, cara, é algo que, se você me perguntasse hoje, fala assim, olha, vai ter uma nova Eurocopa e vai ter esse mesmo grupo de novo pra jogar de novo, eu falaria assim, mano, a França passa em primeiro e a Áustria, ela não passaria, mano. É uma coisa que eu não esperava. A Áustria tão bem assim, eu não esperava, né? Isso que o principal zagueiro deles, se não o principal jogador da Áustria, que é o Alaba, ele tava machucado. Ele foi jogar, acho que na segunda ou foi na terceira partida que ele foi jogar, e ainda foi poucos minutos, sabe? Tipo, é bizarro isso. Sobre as outras seleções, só pra terminar, né, no mesmo grupo da França e Áustria, Polônia e Holanda. Cara, a Holanda ela merecia passar porque ela ganhou, ela jogou bem. Eu acho que a Holanda jogou melhor do que a França, mesmo que pontuou menos. E a Polônia é várzea. A Polônia caiu e foi com razão, porque, mano, jogou muito mal. Pois é, mano. E além de ter jogado mal, cara, eu confesso que eu esperava até um pouco mais da Polônia, cara. Foi um desempenho muito péssimo pelos nomes que tem, né? Pô, o próprio Lewandowski, o Chesney, o Cash, zagueiro, sabe? Não são o Zelinski. São jogadores que são de times bons, eles desempenham bem, mas é aquilo, cara. Quando o conjunto inteiro é péssimo, não tem o que salvar, mano. E a Holanda foi isso Uhum. que você falou, mano. Passou em terceiro, assim, foi. Passou assim no fiozinho do bigode, mas passou. E acabou desempenhando até bem na fase de grupos, né? E se quiser, a gente pode até passar pro grupo E já, né? Que é outro grupo que foi até um pouco surpreendente. Ah, pode ir. Que, bom, no grupo E a gente tem outra seleção que era favorita, que é a Bélgica, mas que passou em segundo. A Romênia passou em primeiro. E vamos ser sinceros, cara, de cabeça assim, quantos jogadores você conhece da Romênia? Nenhum. Pois é. E a Romênia passou em primeiro e inclusive vencendo da. Não, vencendo não. É. Não, perdeu da Bélgica, mas a Romênia, cara, não tinha por que passar em primeiro, tá ligado? Mas acabou passando. A Bélgica passou em segundo, a Eslováquia passou em terceiro naquele esquema da pontuação lá. E a Ucrânia que, cara, não sei como acabou, mas acabou vencendo um jogo. Eu acho que foi, inclusive, eu acho que foi contra a Romênia que a Ucrânia venceu. Deixa eu ver. Enfim, mas a Ucrânia é uma seleção que a gente não espera nada, né? Então, e eles terminaram em quarto. Mas foi muito equilibrado esse grupo, surpreendentemente, porque todos ficaram com 4 pontos. É. O que decidiu foi o saldo de gols, que a Romênia e a Bélgica ficaram com a mesma quantidade, e aí a Romênia deve ter passado por mais gols marcados, e a Eslováquia ficou em terceiro, porque estava com 0 de saldo de gols, e a Ucrânia ficou em quarto por -2. Mas assim, questão de pontuação foi tudo igual. E ainda assim, a gente esperava uma coisa muito mais desequilibrada, né? Pro lado da Bélgica. Porque a Bélgica, a gente já conhece como é, cara. A gente já sofreu com eles. São jogadores de elite também. Porra, uma seleção que tem De Bruyne, Lukaku, Courtois, Doku, o Onaná, o Meia. Outros jogadores excelentes. Cara, a gente não espera que eles empatem, assim, realmente empatem com seleções de baixo nível, como Romênia, Eslováquia e Ucrânia. Sabe, uma seleção que fez a gente sofrer tanto em 2018, É. sabe, desempenhar desse jeito. Então, foi realmente decepcionante. Ainda mais que logo em seguida eles foram eliminados, mas foi mais compreensível a eliminação deles. Mas a fase de grupos realmente o esperado era que a Bélgica dominasse completamente esse grupo fraco.
Então, a Bélgica, ela tem um material humano muito bom, né? Com certeza é melhor do que qualquer outro do grupo aqui. Mas, cara, eu acho que foi um dos melhores grupos, assim. Eu acho que tanto o grupo E quanto o grupo F foi onde teve os melhores jogos, assim, sabe? Seleções que, é, assim, em tese ali, tão de igual para igual. Quero dizer que, assim, o que que a Bélgica é melhor do que a Romênia em material, ela perde um pouco na vontade, porque, mano, a Romênia jogou com uma vontade de ganhar absurda. Até a própria Eslováquia mesmo, até a Ucrânia também, sabe? Geórgia e Turquia, que foi pra mim o melhor jogo que teve na Eurocopa. É, assim, seleções, você vê que essas 8 seleções aqui, você tinha duas que eram favoritas, né? Bélgica e Portugal. No máximo você puxa uma sardinha ali pra Turquia. E o resto, cara, seleções que estavam com muita vontade de jogar, sabe? É, e foram muito na raça. A gente teve, por exemplo, Romênia e Bélgica passando em primeiro e segundo. A Eslováquia passou em terceiro, mas ela ainda assim foi classificada, tá? E a Ucrânia ela foi desclassificada. Assim como no grupo F, que a gente vai falar daqui a pouco, né? A gente teve, por exemplo, Portugal, que passou em primeiro, Turquia em segundo e Geórgia em terceiro. A gente vê que, cara, é, foram grupos em que a raça valeu muito a pena. Sabe, a raça mostrou e levou eles para onde eles estão agora, né? Que no caso foram passar para as oitavas, né? Só rapidinho, só para encerrar aqui, sobre a Bélgica, com certeza, mano, era se esperar muito mais se você for ver assim todos os jogadores. É engraçado que a Bélgica, ela lembra muito é, até a própria a Alemanha, não, a Itália, né? Você tem jogadores aqui experientes, porém você tem uma leva muito jovem também entrando junto, sendo testada, né? É, enfim, que nem você vê, por exemplo, o próprio Doku, que é uma opção nova, né? E que joga na esquerda junto com o Carrasco, que é um jogador já mais velho, já experiente, né? Então, enfim, é legal, é interessante. Só que eu acho que pelo que a Bélgica é e pelo que ela tem de elenco, com certeza é para ser líder absoluta desse grupo. Pois é, mano. Agora passando pro grupo F, que foi um grupo que eu acho que é um dos poucos que deu a lógica, né? Que foi Portugal em primeiro. Acho que a única surpresa desse grupo foi Portugal ter perdido o primeiro jogo, que foi pra Turquia, não foi? Portugal perdeu? Primeiro jogo, calma aí. Não, o primeiro jogo eles ganharam Não, da perdeu. Tchequia. Eles perderam para a Geórgia no último jogo. Isso, me enganei. Eles perderam pra Geórgia no último jogo. E e aí Turquia e Geórgia, né, que fizeram o melhor jogo da Eurocopa de longe. E a Geórgia passou em terceiro, né? E a Tcheca, que, assim, definitivamente é o time mais fraco, ficou em último. Então, um dos poucos que a gente pode falar que é um grupo que deu a lógica, né? Pô, a Turquia e a Geórgia já esperava que fosse um empate técnico das duas, né? A Turquia acabou se sobressaindo. Portugal, de longe, a melhor seleção desse grupo. E a Tcheca é péssimo, né? A gente não esperava nada. E Portugal, eu acredito que é uma seleção que desempenhou até melhor do que eu esperava. Eu acho que eles podiam até ter ido bem mais longe, porque eles pegaram a França nas quartas de final e só caíram por detalhe, né? Então, o desempenho deles na fase de grupos seguiu no mata-mata, mas acabaram caindo cara, por azar, né? E pelo quesito João Félix, né? Que eu tenho minhas opiniões sobre esse jogador. Mano, é complicado. Pra falar aqui um pouquinho sobre esse grupo, né? A gente tem, por exemplo, a Tchequia em último, que, cara, assim, não era de se esperar, tá? Teve um resultado negativo, porém ela tem alguns jogadores ali, cara, que, pô, você consegue. Por exemplo, o Chique. Mano, pra mim, sem dúvidas nenhuma, desse grupo aqui foi o que mais jogou. Desse grupo aqui, sabe? Mano, o Chique ele jogou demais, ele carregou a Tcheca, assim, claramente, ele fazia uma diferença absurda, né? Volantão, ele faz uma diferença absurda no time. E, cara, sem dúvidas nenhuma, pra mim é o nome revelação, pelo menos desse grupo aqui. Não é revelação porque ele já é velho, mas, pô, pelo amor de Deus, mano, ele. Absurdo.
Passando aqui sobre a Geórgia, cara, assim, eu poderia dizer aqui que eu esperava mais da própria Tchequia do que da Geórgia, mano. Porque você tem bons jogadores, que nem aquele ponto esquerda do Napoli lá, como que é? Kvaratskhelia, eu não vou saber. Kvaratskhelia. Isso, Kvisha Kvaratskhelia. isso, exatamente. E, mano, ele é um absurdo, sabe? Pra mim, ele ainda era pra estar no time maior ainda, mas joga muito, né? A gente tem vários jogadores aqui da Geórgia aqui que também são bons, mas eu não esperava que a Geórgia iria passar, tá? Eu não esperava que a Geórgia iria passar em segundo, primeiro e nem terceiro com essa sorte que eles deram de serem as melhores equipes, né? Enfim, Turquia. A Turquia jogou bem, tá? A Turquia, ela tem ali, por exemplo, o próprio Çalhanoğlu, né? O Arda Güler também foi bem, jogou bem. Mas eu confesso que, cara, claro, iriam passar, mas segundo, né? Não iria chegar em primeiro lugar. E Portugal, Cara, vamos lá. Portugal é uma questão muito complicada, tá? A gente sabe muito bem que Portugal perdeu muito a sua força nos últimos anos, né? Assim como qualquer outra seleção, querendo ou não, tanto a Itália, tanto a Espanha, tanto a Alemanha perdeu muito a sua imperatividade que tinha, né, nos campeonatos internacionais, mas, mas tinha aquele gostinho, sabe, de que, pô, será que vai? Tá ligado? Porque vamos lá, Portugal tem o Cris, tá? É, eu posso tá falando uma merda muito absurda aqui, mas eu acho que o Cris para a seleção de Portugal virou, ele faz ali como se fosse uma função que é diferente, claro, mas em quesitos de realmente de aguentar de corpo físico, similar ao Neymar pro Brasil, sabe? Claramente o Cris ele é um baita no jogador, mas ele tá mais ali como sendo o centroavante titular absurdo pelo nome, pelo que ele construiu por todos esses anos e porque a seleção de Portugal não tem um centroavante melhor. Porque se tivesse, ele seria titular no lugar do Cris, tá? É, é muito pela questão de que, pô, o Cris é o cara, é a imagem. Portugal se baseia no Cris. Só que na minha visão, na minha concepção, Portugal perde muito futebol quando joga nessa formação que depende do Cris Robozão lá na frente, poste e precisa jogar a bola pra ele e ele fazer alguma coisa, sabe? Portugal ele perdeu muito da sua potência jogando apenas desse estilo, apenas desse jeito. E quando chegava no segundo tempo e colocava jogadores mais novos, que nem os dois pontas, que eu não vou lembrar de cara, mas era o. Calma aí. Era o Gonçalo Ramos e mais um menino que eu não vou saber agora. Eu não vou saber agora. Ah, o Neto também, né? Quando Portugal usava esses jogadores de mais velocidade da frente, o time rendia muito mais, sabe? Quero dizer que o estilo de ataque, sem ser só focar no CR7, de Portugal melhorou muito mais, tá? E só pra terminar, o último jogo que Portugal teve, que perdeu de 2-0 pra Geórgia, pelo incrível que pareça, era de se esperar, porque Portugal poupou. Né? Portugal ele jogou o primeiro jogo, jogou o segundo jogo, já estava classificado e o terceiro você poderia poupar, tá? Eu falo que assim, pelo futebol que a Geórgia apresentou e pelo futebol que Portugal apresentou, que eu não acho que a seleção de Portugal foi um absurdo, era de se esperar que ia pelo menos ali um 1-0, vai, 1-0 ia ter, ou uns 2-1 iria ter, sabe? Pois é, cara. E complementando aquilo que você disse da seleção de Portugal não poder mais depender do Cristiano Ronaldo, é que o Cristiano Ronaldo ele terminou a Eurocopa com 0 gols. É, Um dos maiores artilheiros do mundo, nessa temporada, inclusive, né? Ele fez muitos gols pelo Al Nassr. Terminou a Eurocopa com 0 gols. 5 jogos, 0 gols. Na Euro de 2021, por exemplo, é óbvio que é uma fase muito diferente uma da outra, né? Pô, são 3 anos de diferença. Mas o Cristiano Ronaldo, em menos partidas, em 4 partidas, ele fez 5 gols. Então a gente vê uma decadência muito grande, sabe? Tanto do Cristiano Ronaldo quanto do estilo de jogo de Portugal.
Sabe, não tem como depender de um jogador de 39 anos. Independente se ele é o Cristiano Ronaldo, se ele é um monstro físico, se ele é um absurdo tecnicamente. A idade chega, cara. A idade chega. Ele já não é mais a mesma coisa. Eu duvido, inclusive, que na próxima Eurocopa ele ainda vai estar ativo, né, no futebol. Uhum. E é aquilo, cara. Infelizmente, não dá mais pra contar com ele. Nem no jogo que a seleção portuguesa foi eliminada deu pra contar com ele. Então, é aquilo que você disse, cara. A saída para Portugal é apostar na juventude, porque Portugal tem muitos jogadores jovens muito bons. O próprio Rafael Leão, por exemplo, cara, esse moleque é um monstro. Tem outros jogadores, o Pepe, ele ser titular da seleção portuguesa até hoje me intriga, mano, porque ele, sério, pra mim ele tem uns 50 anos de idade, mano. É. Cara, desde sempre o cara joga bola, mano. Tem 41, eu acho que já se aposentou, ele se aposentou inclusive, né, agora. Ou não, acho que não aposentou ainda não. Mas pela seleção eu duvido que ele vai entrar em campo de novo. É, verdade. Então, cara, Portugal não dá mais pra apostar nesses jogadores que já são veteranos. Mas, por exemplo, diferente do Brasil, né, que, sabe, o Brasil existia uma Neymar dependência do Brasil. O Brasil não tem saída, porque os jogadores jovens do Brasil, Vinícius Júnior, Rodrigo, outros nomes, eles não desempenham pela seleção, simplesmente não desempenham. Uhum. Já Portugal é o contrário, os jogadores jovens eles desempenham e muito bem. Às vezes até melhor que pelo próprio clube. Então, Portugal vai acontecer uma reformulação, igual está acontecendo com o Brasil, mas eu acho que Portugal vai ter muito mais êxito. Então, velho, e assim, a seleção de Portugal, cara, eu posso falar aqui abertamente, mano. O nome é melhor que Espanha, é melhor que Itália. Cara, é melhor. Assim, a questão é, você tem jogadores novos, tem jogadores velhos. Que nem o próprio Rafael Leão, que você disse, né? Diogo Costa, goleiro, Rubem Dias, Cancelo, Vitinha. Mano, o Vitinha, pra mim, ele foi o melhor jogador junto com o Pepe pra Portugal. Mano, o Vitinho jogou muito. Ele é aquele meio-campista perfeito. Isso prova que você não precisa jogar num time absurdo pra você ser bom. O cara joga no PSG. E você tem jogadores como o Gonçalo Ramos. Cara, o Nuno Mendes eu esperava mais. Ele jogou bem mal. Sabe, ele apareceu muitas vezes, mas ele mais errou que acertou, né? O Jota, que já tá velho, já não aguenta mais pro segundo tempo. O Bruno Fernandes, ele é bom, mas é aquilo, né? A gente volta naquela questão de que não pode depender só de um nome muito absurdo. Porque o Bruno Fernandes, ele é histórico pra Portugal, de fato. Mas qualquer meia hoje melhor que ele, quero dizer, com as características dele, seria titular, mano. Sabe? É... Eu acho legal esse meio-campo de Portugal, porque quebra um pouco ali da mesmice, né? Você tem um meio-campo com o próprio Bruno Fernandes e o Vitinha, onde um é técnico e o outro é velocista, e tem o drible, né? Isso ajuda muito. A gente tem, por exemplo, o próprio Bernardo Silva também, que já ajuda demais nesse meio-campo, né? Enfim, é uma seleção boa. É uma seleção boa. É... Eu acredito que realmente, mano, eles deram azar, certo? Pegaram a França, logo a França, no... Foi nas quartas, né? Foi nas quartas, isso. Foi nas quartas, pegaram a França. Eu sei que, pô, nossa, meio que todos os times ali pegou ali um certo carrasco ali nas quartas, né? Mas, por exemplo, se você for olhar pelo outro lado da chave, pô, são um grupo muito mais fácil, sabe? Grupos muito mais fáceis. Holanda e Turquia, Inglaterra e Suíça, sabe? Então se torna algo complicado. Masson, você já quer falar das quartas já? Ou A gente pode passar, das oitavas? passar por cima das oitavas mais rapidamente, pra gente não levar Aham. muito tempo. Mas, olha só, primeiro jogo que a gente pode citar é a Suíça e Itália, que foi aquilo que a gente falou na fase de grupos, que a Itália desempenhou muito péssimo, de forma muito péssima, e caiu para a Suíça, merecidamente. Uhum. Aí Alemanha e Dinamarca, a Alemanha passou com méritos, né? Passou merecidamente, já era de se esperar. A Inglaterra passou da Eslováquia com um certo sufoco, né? Foi 2-1, que foi inclusive foi bastante sufoco na verdade, né? Foi de virada. A Eslováquia fez um gol aos 25. E aí, aos 91,
o Kane fez um gol e o Bellingham fez um gol. Foi esse jogo que o Bellingham fez o gol de bicicleta ou eu tô viajando? Peraí, Inglaterra e Dinamarca? Não, Eslováquia. Mano, peraí. Se foi 1-1, foi o que ele Não, fez. foi Quer 2x1. dizer, 2x1. Ah, então, não. então tá certo. Foi 1-1 pra empatar, pra levar pra prorrogação, Isso. e aí ele fez 2-1. Então tá certo. Esse mesmo. Então, a gente vê, cara, a Inglaterra passou no sufoco e passou de forma histórica, mas não era, convenhamos que não era pra sofrer tanto contra a Eslováquia, né? E aí, Uhum. Espanha e Geórgia, que foi uma massa, a Espanha ganhou de 4x1 da Geórgia, com o Rodri fazendo gol, inclusive. Cara, o Rodri é um jogador que a gente vai falar um pouco mais pra frente, eu acho que ele tá sendo cotado pra bola de ouro, mano. Ele tá sendo Nossa. cotado pra segundo mais provável ganhar a bola de ouro. Eu não sei como, mas, cara, é bizarro, mas enfim. Aí, França e Bélgica, 1x0, também sofrido, né? A França ganhou com um gol contra no finalzinho, aos 85 saiu o gol da França. Mesmo a França dominando a partida, né? Tendo muito mais chutes, mais posse de bola, a Bélgica se segurou muito e a França ganhou com um gol contra, né? E aí Portugal e Eslovênia, que Portugal ganhou de 3x0 nos pênaltis, com o Diogo, o goleiro, pegando os 3 pênaltis seguidos da Eslovênia, foi Jogaço. um absurdo. Holanda e Romênia, que a Holanda destruiu, ganhou de 3x0, passou sem dificuldade alguma. E Turquia e Áustria, que a Turquia ganhou de 2x1, passou também merecidamente, mesmo a Áustria dominando muito o jogo, mas a Turquia desempenhou bem melhor, teve um futebol bem mais defensivo, mas foi mais. Deu mais resultado, né? É isso aí. Indo para as quartas agora, a gente tem Espanha e Alemanha, né? Que, assim, pô, era um embate, assim, absurdo. Absurdo. Eu só não vou falar que pra mim era o, o maior embate, porque eu vou aqui apelar pelo favoritismo, né? Pelo clubismo, né? Eu acho que França e Portugal foi um muito mais jogaço, mas, enfim, Espanha e Alemanha. Eu acho que nenhum deu azar. Eu acho que tanto a Alemanha tava bem, tava confiante, assim como a Espanha, que foi a campeã, tava confiante também. Porém, eu esperava que a da Alemanha. Tá, com todo respeito, eu esperava que a da Alemanha. E você aí, Mação? Também, mano. Inclusive, esse jogo se estendeu bastante, né? Porque a Espanha, assim, ele dominou o jogo até certo ponto, mas a Alemanha foi lá e empatou o jogo no finalzinho Uhum. e levou o jogo para prorrogação. E também nos últimos minutos da prorrogação, a Espanha fez o gol. O gol do Merino. Eu também, mano, esperava a mesma coisa, cara. Esperava que a Alemanha fosse passar, eu imaginava que a Alemanha tinha mais nome, mas esse jogo mostrou que realmente, cara, é pau a pau. Foi um duelo de titãs, assim. E qualquer um dos dois que passasse ia ser merecidamente, mano. Com certeza. E aí teve França e Portugal, que também, porra, apesar de ter sido 0x0, foi um jogo muito interessante de se assistir, mano. Foi bem divertido. E foi mais um jogo da França que foi decidido nos pênaltis, né? Mais um jogo da França e de Portugal que foi decidido nos pênaltis. Pois é, mano. E assim, é aquilo, né? Claramente esperava que a França fosse passar, porque o time pelo amor de Deus, é muito melhor. Portugal é muito bom, a seleção de Portugal é muito boa, mas França com certeza iria passar. A gente teve um embate ali, né, de Mbappé e CR7, que é como se fosse ali. Eu tinha até visto uns vídeos que o pessoal fazia na época, que era como se fosse aquela cena do Caos 3, que o McQueen tá pilotando contra aquele piloto lá da nova Uhum. era lá, tal, o carro todo tecnológico. Cara, lembra muito, tá ligado? A gente tem, por exemplo, um CR7 que é experiente, é absurdo, contra o Mbappé, que é um novo, a juventude, né? Por mais que ele já não seja tão novo assim comparado a novos jogadores que tem. Mas ainda assim, foi um jogo absurdo, né? Passou França e com mérito, né? Ainda acho engraçado que a França ela começou a jogar no mata-mata, tá? A França jogou bem contra a Bélgica. Por mais que foi um jogo pegado. E aí contra Portugal também, eu acho que a França jogou melhor. E assim, cara, é como se acordasse. A própria Inglaterra acordou também, a gente vai falar mais pra frente, nesse mata-mata, enfim. É bem interessante. Você quer falar desse aí já ou quer ir pro próximo jogo, Nação? Então a gente pode falar desse já, mano.
que... Um segundo. Inglaterra e Suíça, que foi mais um embate que terminou em pênalti, né? A Inglaterra empatou 1-1 com a Suíça. E foi um jogo até equilibrado, né, cara? A gente vendo pelos números, principalmente. Teve um equilíbrio muito grande das duas seleções. Uhum. E não era de se esperar, né? Porque, apesar a gente já deu todos os elogios pra Suíça, né? Que, porra, uma seleção que desempenha bem, uma seleção que sempre dá trabalho pra qualquer seleção. Mas a Inglaterra, cara, é aquilo, mano. Eles são superiores a qualquer seleção, mano. A qualquer time que aparecia, a Inglaterra é superior, mano, em questão de elenco. É, E, assim, a gente vê a Inglaterra de novo passando nos pênaltis, a gente vê que, porra, é baixar o nível, né? justamente, mano, justamente. Bom, a Inglaterra passou, né? Seguida a gente tem aqui Holanda e Turquia, né? Que passou com 2-1. Também eu acho que a Holanda jogou bem, sinceramente eu vi, mas também era muito esperado também que a Turquia não ia ir bem, tá? É... Bom, semifinal, a gente tem Espanha e França, Inglaterra e Holanda. Pode começar aí, Masson, você pode escolher o jogo aí. Cara, Espanha e França que foi o jogo que foi a maior reviravolta, né? Porque a França, apesar de ter desempenhado muito abaixo do esperado nos últimos jogos, a esperança era que a França, porra, ia vencer esse jogo. Porque a Espanha, beleza, a Espanha tava numa fase boa e a França numa fase ruim, mas a França ainda é a França, mano. É a atual finalista da Copa do Mundo. Uhum. E a gente vê a França perdendo assim, mano, de virada ainda pra Espanha. A gente vê que realmente, cara, a França tá bem mal das pernas aí, abaixo do que já era esperado. E a Espanha calou a boca de todo mundo, né? Porque a Juventude resolvendo, né? Yamal e Dani Olmo fazendo gols, virando o jogo e classificando a Espanha pra final, mano. Pois é, velho. E assim, esse jogo aqui, cara, eu digo sem sombra de dúvidas que mesmo sabendo que a Espanha foi campeã, eu falaria que, mano, se tivesse um embate novo, ia dar a França, mano, porque, moleque, a França jogou muito. Se você for ver até, por exemplo, aqui nos gráficos, né, nas análises de dados, a gente vê que em gols esperados, a França tá com 1,10, enquanto a Espanha tá com 0,75. Sabe, uma diferença de 9 finalizações para 6. Cara, a França jogou muito. Sabe, em 9 minutos você fazer gol contra a campeã, pelo menos se você for pensar que a atual foi campeã, cara, mostra muito bem que a França ela tem um jogo, a França ela tem um elenco. A França ela acordou nos mata-matas, né? Foi nos mata-matas que ela começou a jogar bem, é impressionante. E se você for ver as notas, mano, os jogadores franceses jogaram melhor que os jogadores espanhóis. Jogaram melhor. Foi aquele gol do Dani Olmo que acabou, velho. Foi aquele gol do Dani Olmo ali que parece que a confiança da França caiu por terra, porque você abrir um jogo 1-0 e você tomar a virada é surreal, sabe? Tomar uma virada relâmpago ainda, né? Justamente, é coisa de 4 minutos de diferença de um gol pro outro. Pô, Uhum. ali a confiança acabou, acabou. Por mais que você tenha ali jogadores que renderam melhor, né? A França que inclusive caiu, né? Com uma substituição sem fazer, né? Uma substituição no bolso que, cara, para você tem um elenco com é, Mendy, Konaté, Pavard, Fofana, alguns jogadores aí, inclusive, que não só são defensivos, mas sabem também atacar. Sabe, eu acho que deveria ter feito uma troca. Aliás, você sabe por que que o Coman. Mano, o Coman ele tava aqui, ele não entrou. Pois é, tamo no banco aí. Nossa, mano, é bizarro, é bizarro. Eu não entendo isso. Não entendo. Eu achava que ele tava Não que isso machucado, eu seja nem lembro dele, eu nem lembrava dele na Então, Eurocopa. o Coman, Zaire Emery, sabe? Nossa. Turhan no banco, enfim. Sabe, a gente vê que falta muito também pro... O Deschamps, apesar de ele ser um técnico que ele já mostrou o valor dele, ele... Porra, também trabalhar com esse elenco da França é fácil, né? Vou ser sincero. Uhum. Mas, cara, peca muitas decisões, mano. Peca muitas decisões. E também, cara, outra coisa que a gente pode falar é que faltou um pouco do individual da França.
Eu esperava mais do Mbappé, por exemplo, eu esperava mais Com de certeza. outros jogadores como o Dembélé, o Griezmann. Cara, obviamente que futebol não é só número, mas o Mbappé terminou essa Eurocopa com um gol, sabe? É, A diferença do Mbappé pro Cristiano Ronaldo foi um gol que o Mbappé fez, e eu acho que foi na fase de grupos, inclusive. Então, cara, faltou também do estrelismo, né? Porque a França tem muito disso. A França tem muitas estrelas que não brilham no momento certo. Obviamente, o Mbappé, porra, na Copa do Mundo foi um absurdo. O que ele fez, nenhum jogador vai fazer, vai repetir na história. Acho que aquela atuação dele na final foi absurda. Mas na Eurocopa, que era para ele mostrar que ainda existe esperança na seleção francesa, que eles não estão com a moral baixa, é. eles caem dessa forma, sabe? Abrindo o placar, jogando, dominando a seleção espanhola por um tempo. Mas aí quando eles tomam a virada relâmpago, ainda no primeiro tempo, inclusive, o gol do Yamal foi aos 21 e o do Olmo foi aos 25. Então foram tipo 20 minutos de domínio francês até sair o gol da Espanha e aí acabou, mano. Acabou. Aí a França não reagiu depois disso. Exatamente, velho. Exatamente. Pode ir pro próximo jogo já? Pode sim, pode ser. Fechou. Inglaterra e Holanda, né? A gente teve, por exemplo, a Inglaterra passando da Holanda. Assim, é até interessante você ver, né? Porque, cara, era um jogo que tava muito pra ir pra prorrogação. Muito. Tipo assim, Uhum. cara, ninguém apostaria que a Inglaterra iria virar, sabe? Com o gol do Watkins, que foi um gol impossível. Mano, aquele gol é difícil, cara. Aquele chute cruzado, dominar quase de Uhum. primeira e bater aquele chute cruzado é muito difícil. Coisas que, sei lá, mano, no máximo ali um Lucas Braga faria, tá ligado? É muito difícil você ver jogadores tão qualificados fazendo. E o Watkins sendo a esperança, né? O Watkins ele vem, ele vindo e mudando o jogo. Claro, né? Inglaterra e Holanda. A Inglaterra tem um elenco muito melhor pra ganhar da Holanda. Mas em futebol jogado, até o momento, era meio parelho, viu? O que você acha? Realmente, mano, até porque, como você disse, foi um gol no finalzinho, um gol estupidamente difícil de fazer, que decidiu o jogo, mano. E a Holanda, mano, se fosse pra final também, não seria nenhum absurdo. Porque apesar do que a gente viu na fase de grupos, a Holanda, ainda assim, cara, é uma seleção que tem nome, é uma seleção que sempre dá trabalho. Porra, os nomes que a Holanda tem, mano, tem muita seleção aí que, sabe, sonharia em ter, né? Pô, o próprio Xavi Simons, que é É, uma grande promessa que tá vindo aí. jogou Gak, bem. cara, o Gakpo é um jogador que eu acompanho há um tempo, ele é muito bom de bola. O próprio Depay, mano, que, assim, ele é um jogador de fases, né? Mas é um jogador que tá sempre presente aí na Holanda. Aí, porra, o Van Dijk, que dispensa apresentações, Ake, Dumfries, enfim, são jogadores de grande qualidade da Holanda. Mas, obviamente, que em quesito de. A Inglaterra ainda é melhor em questão de nome, mas frente a frente, mano, foi um jogo realmente muito pegado, foi um jogo muito equilibrado. Qualquer um dos dois que passasse ia ser merecido. Com certeza, velho. Com certeza. E deu Inglaterra, né? Bom, Exatamente. aí a gente indo pra final, a gente tem Espanha e Inglaterra. Masson, pode começar aí, velho. Cara, foi um baita jogo, mano. A Espanha venceu merecidamente. E, cara, de verdade, uma atuação de gala do Yamal. Mais uma, né? E um garoto de 17 anos, quer dizer, 16 que completou 17 um dia antes da final, né? Uhum. E jogou um absurdo. Classificou não, né? Fez a seleção dele vencer. Mas ainda assim, cara, a Inglaterra não foi mal, sabe? Acabou, mesmo que o gol tenha sido meio tardio, né? Foi um jogo muito equilibrado, cara. São duas seleções que, inclusive, é até engraçado citar, né? Que a seleção brasileira não fazia um amistoso contra, contra as seleções europeias, não sei há quanto tempo, mano. E esse ano, a seleção brasileira fez amistoso contra europeus, e justamente os dois europeus foram Espanha e Nossa, é Inglaterra. verdade. É verdade. E a Inglaterra, o Brasil venceu na Inglaterra e empatou com a Espanha. 3-3 foi um puta de um jogo. Inclusive o Yamal destruindo a seleção brasileira, né? Uhum. E é engraçado, cara, porque é muita coincidência.
E o Brasil, cara, que a gente vê o Brasil passando aquela vergonha fodida na Copa América, jogando porra nenhuma. O Brasil conseguiu parar essas duas seleções, mano. As duas seleções monstruosas que chegaram na final da Eurocopa foram parados pelos Coringas do Dorival, mano. É Bizarro, velho. bizarro, é bizarro, mano. E, pô, mano, não dá pra falar que deu a lógica a Espanha vencer, porque é aquilo, mano. As duas, qualquer uma que vencesse ia ser merecido. Assim, a Inglaterra ela tropeçou bem mais do que a Espanha, mas ainda assim ia merecer muito se chegasse na final e vencesse. E a Espanha fez uma campanha, mano, bem mais sólida, né? Venceu todo o jogo, sem dificuldade alguma, não passou sufoco, não teve nenhuma partida que foi pros pênaltis, se eu não tô enganado. E chegar na final e vencer deu a lógica, mano. Eu esperava que essa partida ia terminar na prorrogação ou nos pênaltis, mano, pelo desenrolo da partida. Mas aí acabou que o herói improvável, né? Mikel Oyarzabal, aos 86, foi lá e fez o gol decisivo, mano. Pois é. E, cara, assim, é complicado porque isso mostra que nem sempre só os nomes ganham, né? Você tem que ter um futebol bom jogado. Cara, o Oyarzabal, mano, esse cara, pra Espanha é inacreditável. Tipo, tudo bem, o futebol que ele fez, ele tava no Real Valladolid, né? Cara, Oyarzabal. não faço ideia. Ele é do Real Sociedade. E, cara, tipo assim, beleza. Sabe, pro time lá dele, ele é um bom jogador. Mas, mano, ninguém nunca esperava esse cara na Espanha, sabe? E o Tava cara fazendo gol na final. vem e fez gol pra final, sabe? Tipo, cara, o Oyarzabal, ele é pique, sei lá, mano. Bruno Henrique, tá ligado? É a mesma coisa que acontecesse isso com o Bruno Henrique na Copa América, sabe? Ninguém espera. Por Uhum. mais que no seu time que ele tá, ele é bom. Enfim. Pois é. E você tem jogadores bons da Espanha que renderam, que nem o Cucurella. Mano, o Cucurella foi muito bom jogador, tá? Pra Espanha, ajudou demais. A gente tem, por exemplo, o próprio Rodri também, que foi muito bem. O Fabian Ruiz também foi muito bem. O Yamal nem fala. Pra mim, o Yamal foi o melhor jogador da Espanha. Nem precisa. Não só pra mim, né? Pra muitos também. O Carvajal, aquilo, cara. Eu acho que se você for comparar nome a nome, a Inglaterra ainda assim ganha. Por mais que a Espanha teve jogadores ali que tiveram umas notas melhor do que a da Inglaterra. Mas eu acho que foi mais o coletivo, mais o conjunto, né? Não é à toa que se você for ver todos os números, que nem gols esperados, grandes chances de gols, finalizações, escanteios, passes, só perdendo em desarme. Claramente a Espanha ela jogou muito mais e mereceu ganhar mais dessa Inglaterra, tá? O que você falou é muito interessante, né, sobre o Brasil enfrentar esses dois times e parar esses dois times, né? Isso mostra o que a gente vai gravar ainda episódio de Copa América, a gente vai falar sobre como que foi o jogo, enfim, os jogos, enfim, mas pô, é complicado porque você vê isso e você fala, pô, mano, existe um mundo, tá ligado? Pra essa seleção, existe um mundo. Não é possível que essa seleção é tão ruim assim pra, pô, pelo menos pegar umas quartas numa Copa América, sabe? Coisa que não aconteceu, mas, enfim. Deu Espanha e é isso. Masson, você quer falar alguma coisa a mais aí? Enfim. Nada mais, mano. Campeã merecidamente a Espanha. E dito isso, mano, o Brasil de Dorival Júnior, se estivesse na Eurocopa, venceria com o pé Nossa. nas costas. Só minha Meu. opinião aqui. Tava na Copa América, por isso que não ganhou, né? Então. Bom, mas é isso. Gente, muito obrigado aí, tá? Quem ouviu, quem assistiu esse episódio. E tamo junto. Fiquem ligados aí pro episódio da Copa América, valeu? Falou! Valeu.